Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. No Papo de Quinta especial do Dia Internacional da Mulher, estamos homenageando uma mulher que dedica a sua vida em manter viva a história da sua família. Através da nossa homenageada, homenageamos também todas as mulheres que fizeram e fazem parte deste legado familiar. Era uma vez em Sermide, província de Mantova, região da Lombardia, na Itália, duas famílias, Rossi e Belodi. Adele Rossi tinha 3 irmãos, Generosa, Caterina e Aristodemo. Anselmo Belodi também tinha 3 irmãos, Giuseppe, Casemiro Antônio e Luigi. Adele e Anselmo casaram-se em Sermide, em 9 de fevereiro de 1890. Com Adele grávida, em fim de gestação, migraram para o Brasil, aqui chegando em 1891. Eu tenho a felicidade de ser neta de Adele Rossi Belodi, uma mulher de muita fibra, muita importância para a família Belodi, e também de Anselmo Belodi, seu marido, meu avô, o nono, meu companheiro, de toda a minha infância eu passei ao lado dele. E Adele, o casal Adele e Anselmo estiveram juntos desde o momento que eles nasceram praticamente, porque ambos são de Sermide. Quando eles decidiram vir para o Brasil, a Itália estava numa situação bem complicada. Isso tem sido veiculado largamente esses dias. Eles vieram porque já tinham intenção de progredir na vida. A Itália não oferecia meios para eles se tornarem proprietários rurais lá. O ato de emigrar não implicava simplesmente fazer a América, como em geral se interpreta. Era também a forma de resistência às duras condições de vida impostas pela penetração do capitalismo no campo italiano. O destino no Brasil era a cidade de Socorro, porém, após sofrerem grande frustração, vítimas de contratos de trabalho desleais, sabe-se Deus como chegaram para os lados de Guariba e Jabuticabal, instalando-se em uma fazenda que ficava ao lado do córrego do Coco, onde o senhor Anselmo conquistou a amizade do novo patrão. Após anos de muito trabalho e dedicação, conquistaram sua primeira gleba de terra e então foi construída a Casa do Coco. Ao todo, Adele e Anselmo tiveram 11 filhos. Silvio, que nasceu em alto mar durante a vinda para o Brasil e foi batizado com o nome do comandante do navio, vindo a falecer no Brasil ainda criança. Aristides, Zina Maria, Oringa, Gino, Ivo, Bárbara, Maria, Giacomo, Fermo e Silvia. Aristides, que após a morte de Silvio passou a ser o filho mais velho de Adele e Anselmo, conhece Hermínia Castelletti, na região da Fazenda do Coco, e se casam em 24 de maio de 1919. Os Castelletti resolveram esperar o casamento dela com meu pai, porque já havia um compromisso entre eles, né? E aí foi a hora do veredicto. Meu pai falou: eu só caso se você vier morar comigo aqui junto com os meus pais. Então ela nasceu no Coco, casou no Coco, ficou no Coco o tempo todo. Da união de Hermínia e Aristides nascem 12 filhos: Elisene, Isaura, Norma, Laura, Ababi, Aldo, Alda, Elda, Adede, Diva, Ida, Alfeu, Antônio Alceu e Zina. Eles vieram porque já tinham intenção
de progredir na vida. A Itália não oferecia meios para eles se tornarem proprietários rurais lá. E o Brasil precisava de um contingente grande de pessoas para substituir a mão escrava negra. Então juntaram essas coisas todas, a Itália sem condições de ajudar, o Brasil precisando de ajuda e os corretores chegando e vendendo essas ideias de vir para o Brasil, que aqui era o Eldorado, né? Todos poderiam assim, se beneficiar com o trabalho aqui no Brasil, que aqui se ficava rico com muita facilidade, e a Casa do Coco não chegou a ficar despovoada nem um minuto. Por quê? A Casa do Coco, eles não moraram sempre nessa casa, viu? Essa casa, que a Babi me disse que a notícia que ela tem é que o Aldo nasceu nessa casa, meu irmão. Meu irmão nasceu em 1926. Então é de se esperar que essa casa seja de 25 ou 26. Antes disso, eles moraram na casa que era dos Castelletti. E que em algumas fotografias aparece pedaço de uma serraria. Que a Serraria do Coco também é outra coisa interessante da família. E que foi muito bem organizada pelo tio Gino, irmão do meu pai, filho do nono. A caçula de 12 irmãos, Zina, nasceu na Fazenda do Coco em 1941, quando alguns dos seus irmãos já eram jovens adultos e, de certa forma, houveram sim alguns paparicos. Os registros mostram suas irmãs mais velhas orgulhosas com ela nos braços, cabelinhos sempre penteados em belos laços, uma verdadeira boneca vinda para completar o clã de Hermínia e Aristides. Formada em letras anglo-germânicas, é doutora e titular em Teoria da Literatura pela Unesp de Araraquara. Publicou artigos em periódicos universitários, livros de autoria própria e alguns com a participação de outros autores. Dona Zina também é mencionada em algumas publicações onde foi homenageada por sua vasta contribuição com a literatura. Atualmente, dedica-se à pesquisa, especialmente na área memorialística familiar. É com muita felicidade, orgulho e gratidão que eu estou hoje ao lado da Dona Zina Castelletti Bellodi, a caçula do casal Aristides e Hermínia. Dona Zina, como foi ser a filha caçula? Houve muitos paparicos? Eu lamento até hoje que acabou essa paparicação, porque continuo achando ruim que acabou a paparicação, porque eu fui super paparicada, tanto pelos irmãos como pelas irmãs. Havia uma distância grande entre mim e as irmãs, né? E aí então essas moças me carregavam, faziam roupa, que não era muito comum a gente ter roupa bonita, mas roupa bordada para mim. Enfim, eu fui na década de 40, né? Eu fui a primeira menina da Fazenda do Coco a usar calças compridas. As calças compridas que a minha nona fazia, a nona Adélia. Ela fazia, e meu pai achou lindo que quando a nona fez essa calça para mim, falou: agora você sobe e desce da caminhonete sem precisar mostrar as vergonhas para ninguém. E vergonha era simplesmente um fundo de calcinha, né? Não era mais do que isso. Mas foi muito paparicada, assim. Outra pessoa que foi muito paparicada na família foi o Aldo, meu irmão. Porque, por vários motivos, ele era uma pessoa sensacional. E ele foi vítima da poliomielite, né? Dona Zina, na família, né? Na família constituída pelo seu Aristides e a Dona Hermínia, vocês são em 12 irmãos. Somos 12. 9 mulheres. Né? Isso. 9 mulheres e 3 homens.
Em algum momento, por parte principalmente do pai, do seu Aristides, ele se sentiu frustrado por ter mais filhas mulheres do que homens? Eu tenho a impressão que não. Se bem que meu pai não era de abrir muito o interior dele para a gente examinar e ficar dando palpite, né? Ele era uma pessoa muito reservada, muito discreto, era sobretudo um homem muito justo, né? E muito compenetrado com o serviço dele. Eu não acredito que ele tenha feito isso às escuras, ter lamentado ter só mulheres. Fazia falta, a gente sabe que um homem numa família de agricultores faz muita diferença entre um homem e uma mulher. Por mais que a mulher saiba fazer o serviço, há sempre algumas coisas que o homem faz, não é que faz melhor, tem mais força, tem mais iniciativa, tem coragem, que às vezes a mulher não tem para fazer certas coisas, né? Então, foi uma frustração nesse sentido. Faltou mão de obra para ele, né? Mas ele nunca se lamentou disso, porque as filhas foram colaboradoras, mas colaboradoras extraordinárias da família Bellotti. Tanto, estou pensando na confecção de roupa, que a filha mais velha fazia para não só para a família, para os irmãos, mas fazia para os tios, para os primos. Às vezes uma pessoa outra da colônia também ela atendia. Então, essas pessoas colaboraram muito com a Casa do Coco. E a Elisene e a Isaura, as duas que mais saíram de casa para trabalhar, por exemplo, por uma tia que estava doente, por o tio que precisava de não sei o quê. Enfim, elas colaboraram muito. E as outras, a partir da Norma, a Norma também ia trabalhar assim, para aquilo que competia a Fazenda do Coco, né? As três trabalharam mais, as que trabalharam mais foram Elisene e Isaura. A Norma era saía para trabalhar, mas ela ajudava muito na casa com a minha mãe. E depois as outras, a Laura, Alda, Elda, Diva. Havia umas, tem a Ida e eu, é nessa sequência. Eu que trabalhei mais menos, né? Mais menos, porque elas não me deixavam fazer nada. E às vezes eu queria aprender, eu era pequenininha, queria aprender a fazer alguma coisa no fogão. É melhor você ir para lá, que você vai se machucar. E eu nunca experimentei assim me machucar no fogão, porque elas não me permitiram. Foi muito cuidado, né? Nossa, muito cuidado. A senhora nasceu na Fazenda do Coco, na Casa do Coco, e a senhora morou lá até que idade? Até a idade escolar. Eu vim para cá em 1949, eu estava com 7 anos e meio, que eu entrei no grupo, fazer o primeiro ano de grupo com 7 anos e meio. Já aqui em Jabuticabal, já. Em qual escola? Coronel Vaz. Fiz os 4 anos primários no Coronel Vaz. Depois eu fiz o ginásio e o normal no Colégio Santo André. E depois eu fui para Araraquara fazer curso de letras. A senhora fez faculdade de letras. Por que a senhora decidiu por esse curso? Pra você contar a verdade. Foi um namorado meu que me trouxe um prospecto. Não existia os vestibulares como hoje em dia, né? Esses exames todos que têm aparecido. Existia um prospecto que eles faziam no mimeógrafo a tinta. A gente fazia português, inglês, latim, português, inglês, latim, acho que não sei se tinha mais alguma outra matéria, não vou lembrar agora. A gente estudava aquela matéria e fazia um vestibular, mas era muito sério também, porque você tinha que saber traduzir latim. Sabe o que eu fiz para passar? Eu não tive latim no normal, né? Eu tive que pegar o Cícero, sabe? Uma das cartas dele entrava, e eu decorei a tradução.
Mas se caísse o pedaço que caísse, eu teria... Foi assim que eu consegui driblar, né, a minha incompetência no latim. A vida de estudante é isso, é uma sequência de dribles, né? Uma vez é o professor, outra vez é o aluno, e vai. De estudante, mais tarde, a senhora se tornou docente, né? Da mesma escola onde eu estudei. Na mesma faculdade. Isso. E aí eu enfrentei coisas muito interessantes, mas que não fazem parte da imigração italiana. Muito interessantes. Durante quantos anos a senhora lecionou na faculdade? De eu me formei em 63, 64 eu já estava começando a lecionar e lecionei até 1994, 30 anos. E no meio, né, no decorrer desses 30 anos, muitas coisas aconteceram. A senhora foi mãe. Como foi lidar com isso, com a maternidade, com o trabalho? Olha, eu sou, felizmente, uma pessoa que não é qualquer coisa que me derruba, sabe? Eu sabia que ia ser fogo, lidar com marido e filho e faculdade. Mas eu tentei. Deu certo enquanto foi possível. Mas eu tentei. Mas é difícil mesmo, porque lecionar numa faculdade fora do local em que eu moro. E eu não tenho vontade de mudar para a faculdade, para a cidade em que a faculdade existe. Porque eu tinha quem aqui eu tinha minha família. Lá eu tinha só uma prima que poucas vezes eu a vi. Então eu optei por ficar aqui. E aí eu tive que me virar, né? Enquanto tinha ônibus, eu ia de ônibus. Depois não tinha mais horário de ônibus, carro, e depois eu não podia ir sozinha, que eles não me deixavam, porque era perigoso, porque pode furar um pneu, tudo é verdade, né? Sim. Tudo é verdade. E aí, então, apareceu o carro com motorista. Tive 2 ou 3 motoristas e o último deles ficou 40 e tantos anos comigo. Só. E a gente sabe, né, que Deus faz tudo de uma maneira muito perfeita, porque a senhora fez faculdade de letras e esse curso, esse conteúdo, o gosto por esse curso, no fundo, estava escondidinho dentro da senhora, porque a senhora é uma apaixonada pela literatura, né? Que as coisas foram se desenvolvendo. Eu comecei por um lado da teoria da literatura, extraordinário. Mas era muito alto, muito conhecimento assim, que dependia de um monte de conhecimento anterior que eu não tinha. Mas eu tive o prazer e a satisfação, e agradeço muito a Deus por isso, de encontrar 2 amigas nos bancos escolares, no dia que começou o nosso curso. A Zélia e a Magali, uma de cada lado de onde eu estava sentada, começaram a me perguntar: você veio de onde e tal? Onde você mora? Você mora na fazenda ou na cidade? Sabe aquela conversa para ver se chega perto e fica sabendo alguma coisa? E com isso elas se aproximaram e as 2 fizeram comigo, acho que elas não fariam para ninguém isso, só para mim mesmo. Tudo que eu não tinha tido no normal, e elas tiveram no colegial, que elas tiveram um curso de clássico, chamava. Um curso clássico que era uma verdadeira pré-universidade. Uma maravilha o curso que elas fizeram, com professores de alta linha mesmo, né? Então, eu consegui fazer o curso de letras com a alavanca dessas 2, que elas iam me passando e me explicando e me fazendo ler isso, mais aquilo, até chegar no ponto de poder enfrentar aquela disciplina e dar conta dela. E uma aventura que resultou em muitos frutos, porque em determinada época a senhora começou a participar da escritura, né, da autoria de alguns livros, a ponto de ter livros da sua própria autoria. É por aí. Foram tantas experiências com a teoria da literatura
que eram coisas difíceis, mas que elas conseguiam passar para mim o que faltava para eu compreender as diversas metodologias, diversas correntes da teoria da literatura. E foi chegando o ponto que em 87, 88, não sei em que ano que morreu o Silvio Borsari, foi no dia que morreu o Silvio Borsari, meu primo. Eu estava conversando com o Paulo, filho de Jacó, e ele falou assim: Zina, estava na hora da gente fazer uma história do Nono, o que você acha? Aí eu acho legal, tá. Vou fazer com tal pessoa. Eu falei: não, esse daí acho que não vai fazer uma coisa do jeito que a gente precisa. Porque precisa de uma pessoa especialista mesmo para fazer isso. E lá na faculdade tem um cara que eu acho que resolve. Se ele topar, você pode fechar negócio com ele, que ele é bom. O Rodolfo Telaroli escreveu o livro Os que Dizem Adio Não Olham para Trás. E são fragmentos da vida do Anselmo e da Adélia que ele reuniu num livro magnífico. E eu tinha meus compromissos na faculdade, mas eu sempre consegui jeito de pôr as atividades do Rodolfo, quando a gente saía para fazer pesquisa em campo, né, pesquisa de campo, eu sempre conseguia encontrar um jeito de pôr aquela atividade do Rodolfo num dia que eu tivesse possibilidade de sair da escola. E com isso, eu tive uma iniciativa extraordinária na questão da literatura de família, né? Das histórias de família. E casualmente, que a gente sabe que não é casualmente, o destino pôs na minha mão os livros de memória. O Pedro Nava, que eu não li todo, mas li alguma coisa. O Joaquim Nabuco tem um livro que chama Minha Formação, que é um livro indispensável para quem quer fazer memória familiar. E, enfim, eu não vou... Aí chegou um ponto que eu descobri que a própria literatura ficção é memória. É memória. Então eu achei que é fantástico isso, né? Que todas essas coisas me encaminhavam para a memória. Eu arrisquei uma coisinha ou outra e eu estou fazendo. Você me pergunta, você é escritora? Eu não sou escritora. Mas eu tive um professor que me deu coragem de entender que eu não sou escritor, mas que eu posso escrever. Dante Tringali. Todo mundo pode fazer, Zina. Faça você também. O que você não pode é deixar de corrigir, reler, melhorar isso aí. E assim a gente faz. Então, não sou escritora, não tenho essa ilusão de que a minha coisa é extraordinária. Não tenho. Mas eu acho que eu faço, se não servir para ninguém, está servindo para mim. A senhora fala com muita humildade que não é escritora, mas para quem já teve o privilégio de ler os seus livros, eu, por exemplo, já tive esse privilégio, quero ler os que eu não li ainda, mas são verdadeiras obras-primas, porque imaginar o trabalho de pesquisa para escrever um livro de memórias, né, dona Zina, exige muita dedicação, muito empenho, busca por detalhes. Como foi buscar todas essas informações para escrever o livro A Casa do Coco, por exemplo? Você conhece uma expressão, boa vontade? O cara de pau. Conhece? Chegar com a cara, com a coragem e com a vontade. E se você pensar bem,
eu narro na Casa do Coco coisas que se passaram muito antes de eu ter consciência de que a gente era uma história para ser contada. Por quê? Porque como é que eu sabia de coisas o irmão que fez com não sei o quê, que levou para não sei quem? Por quê? Porque eu conversava muito com as minhas irmãs. Eu ficava no meio delas feito um cachorrinho treinado, sabe? Eu acho que era de propósito que eu fazia aquilo lá. Eu ficava sentadinha no meio delas e eu ia escutando daqui. Eu não podia conversar muito porque criança não entrava na conversa de adulto, né? Mas ficava ouvindo, né? Não entrava, mas eu entrava de vez em quando, né? E quando podia, elas me deixavam falar. Quando não podia, elas mandavam ficar quieta, eu ficava. Também tem isso, né? Então, a questão é essa. Eu sabia coisas que eu não tinha vivido. E eu contei como se eu as tivesse vivido, né? Foi assim que aconteceu. Mas é uma coisa possível. E as minhas irmãs não sonegavam as informações. Há uma coisa ou outra que eu nunca consegui atingir o ponto que eu queria, mas também já perdi agora a esperança, porque não sei se vou ter oportunidade de... E o incrível, por exemplo, né, nós estamos no momento falando do livro A Casa do Coco, que conta a história da família Bellotti, né, desde a vinda do seu Anselmo e da dona Adélia para o Brasil, mas qualquer pessoa que pegar o livro para ler vai se sentir preso àquela história, mesmo não sendo pertencente à família, porque existem muitos fatos curiosos, motivacionais, que fazem a pessoa refletir, nossa, se naquela época a pessoa superou isso, por que hoje eu também não posso superar muitas coisas, né? Rodolfo chegou a me comprovar que as experiências que o nono e a nona passaram aqui, que são terríveis, né? E mesmo a minha mãe, que minha mãe também pegou um osso duro de roer, né? Uma coisa ainda estava em franca construção, né? Então ele dizia que as experiências que as tias, principalmente a tia Silvia, que mais informou o Rodolfo, elas estavam vivas, a tia Silvia, a tia Maria, a tia Barbarina, a Bárbara e a Oringa, que eu não sei se... Não, também, acho que não estava mais. Mas a tia Silvia foi a que mais informou. E ela também é caçula. E como é que ela informava? Porque ela ouvia as irmãs, os tios contar as coisas, e ela gravou. Tem uma memória fantástica, minha tia. Então, o Rodolfo dizia, essas experiências que elas narram, que vocês também narram, porque vocês já começaram a escutar o que elas escutaram, né? Estão contando coisas que a maioria dos imigrantes passou. E todo mundo chegou aqui com dificuldade de língua. Imagina, sair da Itália, que tinha acabado com os dialetos, né? Ou estava acabando com os dialetos, para ficar um italiano oficial. Viviam coisas que tinha tudo a ver com todos os italianos. E há pouco tempo, quando o Delto Gonçalves fez uma resenha sobre esse livro e publicou em vários jornais, uma pessoa do Rio, não me lembro que cidade que é, pediu onde comprar o livro. Falei, eu terei o prazer de te dar, porque eu não vendi para ninguém, não vou vender para você. Mandei para ele. E ele faz o mesmo comentário. Eu acho que eu vou encontrar nesse livro coisas que os seus avós passaram e que os meus também passaram. Então, acho que esse é o... Só que cada um conta o seu caso como se fosse único, porque é isso que faz a diferença, né? A gente acha que é único, mas são coisas muito parecidas que... Agora, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ter as experiências que nós tivemos, né? Que foi de trabalho mesmo, experiência de trabalho.
Eles tinham um respeito pelo trabalho muito grande. Bom, pessoal, vocês estão observando que no nosso bate-papo nós estamos falando mais especificamente do livro A Casa do Coco, porque esse programa hoje, né, é uma homenagem à Dona Zina Castelletti Bellodi, é o programa que o Portal Guariba Acontece produziu em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, e nada mais justo do que através da Dona Zina homenagear todas as mulheres dessa família que fizeram e fazem parte das vidas de milhares de pessoas. Porque mesmo se você não é da família Bellodi, com certeza a família influenciou na sua formação, visto que através das empresas, através do legado, as nossas famílias tiveram oportunidades de trabalho, de crescimento, de criar os seus filhos, e é por isso que hoje a nossa homenagem é para a Dona Zina, mas através dela homenagear toda a família e também todas as mulheres que perpetuam as histórias das suas famílias. A Dona Zina é uma apaixonada pela história da família dela, e isso é muito bonito. Por quê? Porque traz união, traz esperança, como ela acabou de dizer. Quantas pessoas não se veem relatadas ali no livro porque têm experiências muito parecidas. Ela escreveu outros vários livros, participou de inúmeros, conforme vocês poderão ver nas imagens, mas o importante é justamente você que está nos assistindo despertar em si essa vontade de preservar a história da sua família, a importância de todos, e nesse caso, nesse episódio, nós estamos ressaltando a importância das mulheres. Dona Zina, a senhora pretende escrever mais algum livro? Tem algum projeto de memórias em mente? Eu sei que a mente da senhora não para. Vai vir alguma coisa nova por aí? São várias coisas que eu estou pensando, eu não sei se vai dar tempo, né? No momento eu estou fazendo uma coisa que eu também não sei se vai dar certo, que é um livro de memória, mas é diferente, é a memória das árvores, sabe? Vendo o que as árvores têm a ver com as minhas memórias. Então, quais as árvores que são importantes para mim, e onde que elas estão, quem que cortou, quem não cortou, quem deixou a árvore lá. Então chama árvore, o livro pretende se chamar Árvores Floridas. Eu tinha pensado num outro título, mas parece que não deu certo. Acho um pouco difícil de trabalhar com essa ideia, que é lírica, seria Lírica das Árvores. Imaginando que se a lírica pode ser alguma coisa que tem música e tem poesia, a árvore também tem música e poesia na sua vida. Mas eu achei um pouco difícil fazer isso, porque me falta muito conhecimento dos dois lados, né? Então eu estou vendo se faço de uma outra maneira. Está adiantado, mas não sei, não tenho previsão nenhuma por enquanto. Até porque eu faço muito pouco hoje, eu vou muito devagar, né? Mas se eu não parar, alguma coisa sai. E há outras coisas que eu queria relatar, por exemplo, coisas relacionadas ao meu sobrinho, Luiz, tem uns casos interessantes. Agora, uma coisa eu estou pensando assim, se der tempo, eu quero fazer a biografia dos meus 3 irmãos, que eles estiveram juntos até a morte, né? Dona Zina, o que o Carlos, o filho da senhora, acha disso tudo, dessa paixão que a senhora tem por preservar a história da família? Afinal de contas, ele tem muito material para mostrar para as filhas, né, no futuro. Por enquanto elas são pequenas ainda, mas elas terão um acervo maravilhoso feito pela avó, né? Eu espero que elas pelo menos peguem na mão para dar uma olhada nas fotografias, né?
Pelo menos que elas façam isso. Ah, mas com certeza farão. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se interessando mais. E com elas não vai ser diferente, né? Mas eu não sei porque as coisas estão mudando muito, né? Nós não sabemos como que essas coisas vão evoluir, né? Mas, enfim, é esperar acontecer. A senhora se sente realizada sendo vó de 2 princesas? Nossa, eu nunca pensei que eu fosse ter essa felicidade de ter 2 netas maravilhosas. Uma nora muito bacana, que educa direitinho minhas netas. E o filho que é um exemplo para mim de pessoa correta e bravinho comigo, mas é uma pessoa extraordinária, de uma correção, de um caráter reto, extraordinário. Mas é aquele bravinho de cuidado. Quando a gente ama muito, a gente fica bravo às vezes para cuidar, não é verdade? E também deve estar descontando, porque foi a única criança que eu dei uns tapas, foi ele. Mas faz parte, também foi por amor, não é verdade? Dona Zina, encerrando então... Antes de encerrar, sim, eu queria te dizer o seguinte: eu só não te puxei as orelhas, que você me veio com conversa de imigração italiana, mas eu queria chegar na homenagem à Zina, né? mas eu falei que era uma homenagem para o Dia das Mulheres, que a gente ia começar, quando o programa estiver pronto, a senhora vai ver que vai ter tudo. Mas no fim era homenagem à Zina. Através da senhora nós estamos homenageando todas as mulheres que estão nos assistindo. É só por isso que você não levou puxão de orelha. Mas eu ganhei o maior dos presentes, que foi poder estar aqui com a senhora, ouvir a história que eu já conhecia através do livro, mas através da autora, pessoalmente, ter a permissão de adentrar o seu lar, que é uma casa que tem tanta história. Está impregnada, né? Muita história, em cada detalhe. E isso, para mim, é um presente assim que não tem preço. Eu agradeço muito, deixando as brincadeiras de lado, que eu fiz brincadeira com você. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui para Guariba, né, que é... É para Guariba, para Jabuticabal, para toda a região, né? Mas veja você, Guariba tem um interesse muito particular para nós, porque quando o nono chegou para o bairro do Coco de Jabuticabal, ele parou em Guariba, porque o trem só vinha até Guariba. Não tinha trem até Jabuticabal, parava em Guariba. Então, a primeira coisa que o nono pisou aqui na região foi Guariba. Foi por isso também é significativo. E para você que acompanhou o nosso episódio desde o início, desde a vinda do casal Adélia e Anselmo para o Brasil, creio que ficou bem claro o porquê do nome Santa Adélia, a origem de tudo, né? Onde tudo começou aqui no Brasil, onde a Casa do Coco estava e a parte dela ainda está localizada. Dona Zina, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a senhora. Gratidão. Espero poder ter a oportunidade de vir outras vezes, sem querer incomodá-la, mas para ouvir as suas histórias. Porque assim como a senhora, quando era criança, gostava de ouvir, eu já não sou criança, mas eu gosto muito de ouvir. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito você ter se lembrado de estender essa homenagem para as minhas irmãs. Todas. Porque realmente o meu pai não podia se queixar mesmo das filhas dele, porque elas foram meninas espetaculares. Todas senhoras de si, todas se voltaram para o lado que sabiam fazer, que podiam progredir. Enfim, ele devia ter muito orgulho dessas meninas, porque elas lidavam tão bem com os problemas da fazenda, como com os problemas que uma mulher enfrenta dentro de uma casa. Então, eu agradeço
a você ter me convidado. Eu tenho a felicidade de ser neta de Adele Rossi Bellodi, uma mulher de muita fibra, muita importância para a família Bellodi. Também de Anselmo Bellodi, seu marido, meu avô, o nono, meu companheiro, toda a minha infância eu passei ao lado dele. O destino é fantástico, né? Ele tem tudo prontinho para as coisas acontecerem e vão acontecendo. Ninguém segura, né? Zina Castelletti Bellodi. Preservar a história da família é, acima de tudo, um ato de amor e gratidão. Transcrever esta história para que seja perpetuada são sinônimos de propósito, trabalho, paciência e dedicação. O resgate histórico contribui para aproximar as pessoas e proporcionar interações. Traz uma sensação de conforto e segurança. Sentimentos muito importantes em uma sociedade que se torna cada vez mais individualista como a que vivemos. O amor foi expresso em cada palavra nos diálogos que tivemos para a criação desta homenagem, nas respostas a cada pergunta, a cada curiosidade, a maioria para a produção deste conteúdo, e confesso, algumas minhas particulares, que sempre fui apaixonada pela história das usinas, frutos do árduo trabalho da família Bellodi. Ao fazermos essa homenagem, ressaltamos a grandiosidade do papel da mulher em uma família. A mulher é o alicerce de histórias que se perpetuam e inspiram. Minha eterna gratidão por ter me permitido adentrar neste universo tão nobre e viver através das suas memórias episódios que refletiram diretamente nas vidas de milhares de pessoas que trazem em suas histórias capítulos que só puderam ser vividos através da família Bellodi. Fabiana Bandeira. O portal Guariba Acontece expressa a grandiosa satisfação pela confiança de ter nos proporcionado a oportunidade da realização deste programa. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.